Olá, igreja! O tema do De Casa em Casa dessa semana é Jesus, o alvo da nossa santificação. Para nós começarmos a meditar um pouco sobre esse assunto, eu creio que a primeira coisa é nós entendermos o significado da palavra alvo e o significado da palavra santificação. Alvo é uma palavra muito comum que todos nós usamos. Ela representa um objetivo, ela representa uma meta, uma referência, ou ela representa um ponto exato onde eu preciso alcançar, preciso atingir, preciso acertar. Isso é o alvo. Santificação é uma palavra que nem todos sabem o significado. Então é muito importante nós sabermos o que é para que nós permitamos que isso aconteça conosco. Então, santificação é um processo de limpeza, é um processo de purificação, é um processo de abandonar as coisas que desagradam a Deus e me voltar para as coisas que agradam a Deus. O que o texto dessa semana está querendo deixar claro é o porquê que eu vou abandonar as coisas que desagradam a Deus e vou passar a fazer as coisas que agradam a Deus. Muitas pessoas fazem isso com a motivação errada, com o objetivo, com o alvo errado. Tem muitas pessoas que param de fazer coisas erradas, tendo em vista serem salvos, tendo em vista serem mais amados por Deus, tendo em vista que Deus atenda a todos os pedidos delas. Estas motivações não são a motivação correta. A motivação de Deus para nós, desta santificação, é simples. O próprio Deus disse: sejam santos, porque eu sou santo. No momento que nós entregamos a nossa vida para Cristo, no momento que nós nascemos de novo, nós passamos a ser filhos de Deus. Como filhos de Deus, nós não podemos mais viver como nós éramos antes, filhos de Adão. Agora nós temos que viver como nosso Pai. E como que é a perfeição do ponto de vista do nosso Pai? A perfeição é Cristo. O próprio Pai falou: este é o meu Filho amado, que me dá muita alegria, em quem me comprazo, que me dá muito prazer. Então nós sabemos que Deus sente prazer, sente alegria, se regozija quando vê Cristo, quando vê Jesus. E essa é a razão pela qual nós precisamos, cada dia da nossa vida, nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Desde pequeninhos na fé, crescer, nos desenvolver, até atingir uma maturidade e sermos conforme o varão perfeito, que é Cristo. Ele nos criou para isso. Lá em Romanos 8 diz que aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito, o primeiro filho entre muitos irmãos. É só nos tornando semelhantes a Jesus que nós vamos conseguir glorificar o nosso Pai. E isso Paulo diz também: Cristo em vós é a esperança da glória do Pai. Paulo também diz que a vontade de Deus é essa, a vossa santificação. E um dos pecados que ele dá exemplo nesse contexto é se abster da prostituição. Prostituição é um exemplo de pecado que ofende a Deus, que desagrada a Deus. O se abster disso é santificar-se. Santificar-se é se limpar. É abrir mão dessas coisas que desagradam ao Senhor, sejam elas quais forem. Então eu não vou simplesmente deixar de fazer coisas erradas e passar a fazer coisas certas por causa de uma lista de regras que me entregam na hora que eu me converto. Não, o meu objetivo é muito maior. O meu objetivo é ser semelhante ao meu Mestre, é ser parecido com o meu Senhor, é ser parecido com o meu Pai, é que as pessoas possam olhar para mim e ver Jesus, olhar para mim e ver as características do Pai. Esse é o objetivo de Deus conosco. O objetivo de Deus conosco é o mesmo desde o princípio, desde quando Ele criou Adão e Eva. Façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esse é o objetivo de Deus, que Ele possa olhar para nós e ver em nós a imagem do seu próprio Filho. Nós sabemos que ninguém jamais viu a Deus, o Pai, mas o Deus unigênito, que agora está no seio do Pai, foi quem revelou as características do Pai. Ele nos mostrou como é que Deus pensa, como é que Deus age, o amor de Deus pelos pecadores, pelos perdidos, a resistência de Deus para com os hipócritas, com os soberbos. Toda essa manifestação de Deus através de Jesus, ela tinha o objetivo de nos mostrar o varão
perfeito, nos mostrar o alvo, nos mostrar qual seria a meta de Deus para nós. Diz que a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Lá no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 4, diz que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para nós sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, perante Deus. Deus olhando para nós e nos vendo santos, nos vendo irrepreensíveis. E é tremendo como funciona esse processo de Deus conosco, porque Deus, logo que nós nos entregamos, Ele já passa a nos considerar santos. Filhos de Deus santos, um Deus santo com filhos santos. Porém, como nós ainda ficamos nessa vida com o propósito de sermos embaixadores de Cristo, Deus enviou o Espírito do seu Filho, que opera em nós essa santificação. O Espírito Santo. O Espírito Santo trabalha na nossa vida, nos mostrando Cristo, revelando para nós Cristo, revelando para nós a vontade de Cristo. Jesus falou que Ele nos guiaria a toda a verdade, que Ele nos ensinaria todas as coisas. Por isso nós precisamos deixar que o Espírito Santo opere em nós, nos transformando, nos ataviando, nos enfeitando como a noiva que vai um dia se casar com o Cordeiro. Lá no livro de Apocalipse, Jesus diz o seguinte: continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Percebam que aqui Jesus está colocando em primeiro lugar a natureza da pessoa e depois em segundo lugar as obras da pessoa. Antes de me santificar, eu preciso ser santo. Eu preciso ser colocado em Jesus, eu preciso nascer de novo, eu preciso me tornar um filho de Deus. Depois que eu estiver em Cristo, é que vai começar essa obra de santificação na minha vida. Antes disso, não adianta eu tentar me santificar porque eu não vou conseguir, eu vou ser escravo do pecado. Mas agora em Cristo, liberto do pecado, nascido de Deus, eu possuo dentro de mim o próprio Espírito de Cristo e em mim habita a divina semente, como fala lá em 1 João, que é a razão pela qual eu não posso viver em pecado, porque em mim habita essa divina semente. Todos os frutos que produzem através de mim precisam ser frutos dignos de um Filho de Deus santo. Por isso, irmãos, vamos olhar para o alvo que Deus nos deu. Não fomos nós que escolhemos esse alvo. Deus já estabeleceu um padrão. O padrão é Cristo. O padrão de santidade é Cristo. Eu preciso ser santo como Ele é santo. Ele é o modelo de ser humano santo. Por isso eu digo para vocês, pensem sobre isso, meditem. Parem um pouquinho para pensar se as motivações da santificação de vocês estão corretas. Compartilhem uns com os outros a experiência que vocês estão tendo nesse processo de santificação. O que está sendo mais fácil, o que está sendo mais difícil. E pratiquem diariamente, a todo tempo, ficarem mais parecidos com Jesus. Deus abençoe a igreja.